nas suas mãos. Quem sabe este deserto você está com uma garra. Você está olhando para dentro de casa. Você está olhando para um filho. Você está olhando para o marido e você está vendo pelos sinais. Você está vendo pelo cenário que a qualquer momento o coração pode parar e cair diante dos teus braços. Mas Agar vai ter uma surpresa. Agar vai perceber que durante a sua caminhada com Ismael há um olhar de Deus. E há um olhar do Pai nesta noite. Há um olhar de Deus sobre a sua casa. Há um olhar de Deus sobre o teu casamento. Há um olhar de Deus sobre a vida do teu filho. Há um olhar de Deus de cuidado. Há um olhar de Deus de proteção. Há um olhar de Deus com providência. E Ele está mostrando diante dessa adversidade que você não está só. Deus fiel. Josafá entende que ele precisava agir imediatamente. Mas as armas que o inimigo esperava que Josafá usasse, ele não usou. Porque Josafá tem um olhar espiritual e entendeu que aquela guerra era espiritual. E guerra espiritual só vence com arma espiritual. Josafá ora. E eu sempre digo nas minhas pregações que eu gosto muito do povo judeu. Eu admiro este povo, porque o povo judeu ele ora 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite. E pela cultura judaica, pelo costume judaico, quando o corpo deles cansa, ele sacode. Deus! Ele entende que diante daquela oração, o cansaço pode chegar, a fadiga pode surgir, mas a perseverança da oração precisa permanecer. E quando os corpos dele estão parados e o cansaço chega, o povo judaico entende que ele precisa se mover. Eles precisam agir, porque o sono vem, a preguiça surge. Pela cultura judaica, na língua hebraica, Shaharit significa oração pela manhã. E quem tinha esse costume, irmão? Abraão. Abraão era um homem das manhãs. Deus. Era um homem que buscava ao Deus a luz do dia, ao raiar do sol. Na língua hebraica, Mirá ou Mishá significa oração pela tarde. Quem orava pela tarde? Isaac. Prova disso que Isaac estava orando quando ele encontrou Rebeca. E oração pela noite, na linguagem hebraica, significa avit, que significa oração pela noite. E pelo patriarca Jacó tinha este costume. Prova disso que quando Jacó pega uma pedra e ele está escapando e fugindo do seu irmão, a Bíblia diz que Deus arrebata Jacó em visão. Ele começa a ver escada do alto céu, a ponta da terra, anjos subindo, anjo descendo, e ele começa a despertar do sono e dizer: Deus está neste lugar. Deus. E